continue nos dando bom dia. Iniciamos bem, né? Hoje. Que possamos ter todo o curso desse dia, a adoração, louvor, presença de Deus conosco. Por falar em encontro, pode ser que à noite algum jovem que está de manhã não vai estar à noite, à tarde. Já combinamos esse encontro. Ao terminar os cultos, eu quero ver toda a nossa mocidade sentada no santuário, enquanto tiver louvor na igreja, irmãos, louvando, nós vamos permanecer. Combinei, a hora que vocês, a hora que a mocidade vir, eu levantar e sair, vocês saem também. Não é uma imposição, não é legalismo, mas vamos fazer assim. É uma adoração, né? E quando vocês saírem, já descarregou bem a porta da igreja. O pastor Joaquim, a administração lá está sempre pedindo. Dentro de 1 hora as luzes serão apagadas e tudo, não perca a bênção aí fora. E não estou impondo, mas eu creio que eu posso pedir. E para aqueles que entendem isso como de Deus, um pedido de Deus para nós é mais do que uma ordem. E a ordem de Deus nós obedecemos, não é por força, mas com alegria. E isso é muito bom, agrada a Deus. É claro que todo mundo senta ali esparramado, uma igreja grande, não tem como sentar, mas assim que o povo sair, vocês reúnam, sentam lá mais na frente, nos bancos da frente. Sentem lá, reúnam as moças de um lado, os moços de outro. E tenho certeza que isso vai trazer grandes benefícios para os irmãos, os jovens. Pastor Mauro, o senhor tocou em um ponto muito importante, isso foi no domingo passado, que é a educação dos filhos. Mas me preocupo com isso. Devido à nova lei que limita nós, pais, na educação de nossos filhos, limita a nós, né? Limita-nos, a nós, pais, na educação de nossos filhos, pois não podemos nem usar a vara quando necessário. Pois pela lei as crianças não podem sofrer nem mais um tipo, nenhum tipo de agressão, né? Não pode sofrer, entre aspas, aqui. Entretanto, em contradição com a Bíblia, que nos ensina que umas boas varadinhas é bom. Gostaria que nos falasse sobre isso e como devemos proceder com essa nova lei. Essa é a pergunta de uma irmã, mãe, uma professora. É muito importante essa pergunta para todos os pais. Toda lei tem os pontos positivos e há pontos muito falhos. Deixa uma abertura terrível para desvarios terríveis. Essa lei de menor não pode trabalhar, crianças não podem ser corrigidas, está resultando em quê? Grandes investimentos para a construção de mais penitenciárias, mais cadeias, mais polícia. A criança que o pai não corrige, a polícia vai corrigir. A criança que nunca apanhou dos pais, vai apanhar da polícia. Todo mundo sabe disso. Nenhuma criança se educa sem disciplina. Não se educa criança sem disciplina. Agora, o ponto positivo é que nenhuma criança pode ser espancada. A criança não... Essa não é a maneira, né, de educar criança. E graças a Deus por essa lei, nesse sentido. Há pais que espancam criança e dão chutes e bate a cabeça na parede, surra uma criança como não se deve surrar nenhum animal. O cinto, com vara, com chicote, e a criança não tem direito nem de chorar.
Pensa o que uma criança dessa sofre. Sendo espancada, surrada com vara, e sendo reprimida, nem chorar pode. Isso estoura a criança toda. Pode dar até um infarto. E se não, vai ser um adulto frustrado pelo resto da vida. Pode adquirir doenças terríveis por causa de uma crise nervosa, como a história da criança que salvou a outra, e depois o pai chegou em casa toda molhadinha, menino todo molhado, e morrendo já de medo do pai, porque sabia que o pai era um espancador. Quando a criança chegou toda molhada, roupa toda molhada, um menino, talvez de uns 10 anos por aí, porque conseguiu salvar outro, então o pai já disse, passa para o quarto, amanhã nós vamos acertar. Nem disse, meu filho, por que você chegou molhado? O que aconteceu? Não, passa para o quarto, amanhã nós vamos acertar. O menino entrou para o quarto e já tremendo, já chorando, ele sabia o que ia acontecer. E ele sofreu tanto naquela noite que deu um infarto na criança. E a criança morreu. Né? Bom, então, amanheceu o dia, todos levantaram e o menino não levantou. Por que não levantou? E as horas foram passando. Quando o pai foi lá ver, o menino estava morto. Muita lágrima, muito choro, muito desespero. E o pai não sabia de nada. Não sabia por quê. Por que o menino chegou molhado? Aí no velório, de repente, chega a classe da escola, né? Onde ele estudava. E entre os meninos da escola, ali olhando, coleguinha no caixão, o menino disse, coitado, ele morreu no meu lugar. Ontem eu ia morrer, caí numa represa, e ele pulou na água e me salvou. Agora meu coleguinha morto. Se não fosse ele, eu teria morrido. Ontem ele me salvou de morrer afogado. Quando o pai escutou isso, aí veio a loucura, veio o desespero. Se pelo menos tivesse perguntado, filho, por que estava molhado? Então, há pais que são assim, né? A criança não tem direito de falar, a criança não tem direito de falar nada. Por qualquer coisa, surra, espanca, não dando o direito nem da criança chorar. Isso é um crime, é uma covardia. Um pai desse deveria levar pelo menos umas 3 varadas, né? Dessas que ele dá na criança, para ver o quanto é bom. Então a Bíblia, é clara, a Bíblia é contra isso. Espancar criança, surrar uma criança como se estivesse surrando um animal, isso é um crime, isso é pecado, isso fere o anjo da criança. Agora, a Bíblia é clara, né? Nós temos uma escritura em Provérbios, Provérbios 23, veja o que é Bíblia, né? A Bíblia diz assim, aplica a disciplina ao teu coração, aos teus ouvidos, as palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Inferno quer dizer cadeia, penitenciária, espancamento da polícia e tudo mais. Muita coisa aqui que significa inferno. Agora, o temor da irmã é que pode estar infringindo uma lei. Ao levar a criança para o quarto, que é o ensinamento correto, né? Levar a criança para o quarto e dar-lhe umas varadinhas, né? Disciplinar não está infringindo a lei, não. E se estiver, não tenha medo de estar pecando, não. Porque essa lei, eu tenho aqui o estatuto da criança e do adolescente, só que esse aqui já está
é velho, eu já tenho um outro novo, atualizado. Esse aqui está desatualizado. Mas o artigo 30 diz: verificada a hipótese de maus tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar como medida cautelar o afastamento do agressor da moradia comum. Agora, esse aqui está desatualizado. Eu já pedi, eu preciso do novo, né? Do novo Estatuto da Criança e do Adolescente. É só centralizar. Graças a Deus por essa lei. E a pai que deveria ir para a cadeia mesmo. Espancaram a criança, surraram a criança, castigar de maneira cruel, não dando direito nem da criança falar, nem chorar, deve ir preso mesmo. Aí eu estou de acordo com essa lei. É como a Maria da Penha. Tem pontos falhos mesmo. Mas, por outro lado, um homem que bate mulher não tem coragem de bater num homem. É um homem que bate numa mulher, valentão, né? Quando chega diante da delegada lá, ele fica mansinho, nem fala alto. Violência contra a mulher, violência contra a criança. E graças a Deus por essas leis. Embora há pontos falhos demais e que abrem brecha para desvarios terríveis. E hoje há mulheres que abusam dessas leis. Provocam o homem para ele pelo menos dar um empurrão nela. Vira uma serpente, vira um demônio. Porque sabe, se ele erguer a mão, se ele me der um empurrão, se ele me der um tapa, se ele falar para mim calar a boca, eu ponho na cadeia. Aí elas abusam, aquele espírito maligno feminista, né? E abusam e quebram coisas e provocam o que pode. Não estou falando das nossas irmãs. E provocam a ira do marido, para ver se ele dá pelo menos um tapa nela. É tudo que ela quer. Agora, e às vezes o homem não tem direito, não lhe é dado o direito, né, de falar. Mas, às vezes o homem não tem direito nem de dizer, mas eu apenas me defendi. Senão ele ia me quebrar todo com a cadeira, com o pau no cabo da vassoura. Eu apenas me defendi. Às vezes o homem não tem direito nem de se defender. Vai para a cadeia. Então, as leis são assim, existem pontos bons, positivos, existem pontos terríveis, né? Agora, indo mais objetivamente a essa aqui, a irmã não peca ao levar sua criança para o quarto, aplicar-lhe a disciplina, não com beliscão e puxão de orelha e tapa na orelha. Isso é perigoso, dá problema e não resolve também. Então, eu digo assim, umas boas varadas. Eu sei que estou infringindo a lei nesse sentido. Umas boas varadas, né? Na criança, lá no quarto. Com amor, não com ódio. Não espancando. A Bíblia está dizendo: nem por isso morrerá. E livrará a sua alma do inferno. Há pais hoje que choram. Criar os filhos, ainda naquela época do legalismo, não havia esses ensinamentos, e há pais que criaram filhos espancando, eram verdadeiros espancadores, batia com pau, com laço, com corda, porrete, espancava mesmo. Não sabia, não tinha ensinamento. Há pais hoje que gostariam que o tempo voltasse. Você deixava um menino desmaiado no chão, de tanto bater. Começava a bater, não parava mais. Acabava com varas nas costas das crianças. E às vezes injustamente. Isso tinha que ser corrigido mesmo, tinha que ter lei para isso. Não é assim. Aí, graças a Deus por essa lei, por esse estatuto da criança e do adolescente. Deixaram um menino desmaiado no chão, de tanto bater.
tão pouca coisa. E a paz que hoje, se o tempo voltasse, seria diferente. Não faria isso. Não espancaria os filhos. Então há muita diferença em fustigar, em corrigir, em disciplinar, conversar com a criança antes, ensinar primeiro. Não se disciplina sem antes ensinar. Meu filho, eu estou te ensinando, não faça isso, agora eu estou só ensinando. Isso não pode, não pode, não pode. Tudo bem. Se você desobedecer, aí vem a disciplina. Então, desobedeceu, leva para o quarto. Disciplina. Corrige. Evita gritarias, evita os vizinhos, né? Porque se o vizinho ligar lá, daqui a pouco o carrinho da sirene vai estar na sua porta. Evita os vizinhos. Mas nem por isso essa criança morrerá e salvará sua alma do inferno. Um delegado, há mais tempo atrás, né? Antes desse estatuto, porque hoje não pode nem dar um tapa, não pode nada, não pode nada. É só conselho, é só diálogo. É a lei, esse é o ponto falho da lei. Só diálogo. Então a mãe bateu no filho. E alguém ligou, ela foi levada à delegacia. O delegado, uma senhora já madura, o delegado disse, por que a senhora bateu no seu filho? Ela disse, para a polícia não bater. Eu sou mãe. Eu não espanquei, eu bati nele, seu delegado, para evitar de manhã o senhor mandar a polícia bater no meu filho. Eu disse, a senhora está certa, pode voltar para casa e continue corrigindo seu filho. Se todos fizessem assim, né? Então vamos centralizar que a coisa é espancar não, surrar, espancar, não. Graças a Deus por essa lei. Mas vamos lembrar, Provérbios 23, verso 12 e 13. É uma escritura e há outras escrituras. Correto? Acredito que ajudou, né? Eu anotei alguma coisa aqui. É isso mesmo. Claro, trabalho, né? É injusto. Pais que às vezes criaram filhos na roça e serviço pesado e obrigavam a criança a fazer serviço de um homem. Carregar saco de mantimento e coisas que não são de uma criança. A lei está certa. Submeter uma criança a trabalho pesado, cortar cana, carregar saco de arroz, carregar peso além da sua capacidade, a lei tinha que corrigir isso. A criança era como escravo, né? Trabalhava apanhando, se não desse conta de erguer aqueles sacos, a guaspa comia, né? A vara. A lei tinha que corrigir isso. Agora, já veio outro extremo. Marmanjão aí de 16, 17 anos é menor, não pode trabalhar. Não pode ir para a roça. Bom, eu não sei como está hoje o estatuto. Até pouco tempo era assim. Então, filhos malandros, né? Marmanjos, não pode trabalhar, não pode acompanhar o pai. De bermudão, de chinelão. Quer dizer, para trabalhar não é homem, né? Para trabalhar não é, mas para aprontar. E quadrilhas, assaltantes usam menores porque a lei protege o menor. Menor assalta, menor mata, menor rouba e a lei protege. Agora, acima das leis, nós temos uma mensagem, nós temos uma Bíblia, nós temos um profeta que centraliza as coisas, né? Centraliza, põe as coisas no centro. Não posso estender muito. Pastor, bom dia, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre... seria bom a gente ler antes. Pergunta que vem na hora, assim, me põe um pouco... Eu não sei se é uma pergunta que pode ser lida assim, né? Sola para mim, sola alguma coisa aí. Que alegria desse dia. Canta aí para mim. O coro desse hino, o verso desse hino. Não posso responder uma pergunta irrefletidamente. Que alegria desse dia.
analisar mais. Aí, à noite, possivelmente, a gente fale, né, sobre essa boa pergunta. Merece atenção da irmã. Não, a escritura da mensagem, Cristo é identificado mesmo em todas as gerações. Hebreus capítulo 1, verso 1 ao 2 e Hebreus 13, 5. Daqui a pouquinho vamos ler. Hebreus 13, verso 5. Daqui a pouco leremos. Mas antes ainda disso, voltemos aqui. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e a segurança para vós. Senhor, nós não nos cansamos também, não nos aborrecemos, nós não saímos da igreja aborrecidas, por ouvir as mesmas coisas, porque é segurança para nós. Muito bonito isso, né? Essa escritura. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor e que também vos ensinei. Senhor Jesus, nós recebemos de Paulo, do irmão Brana, do pastor, o que ele está ensinando porque vem do Senhor. Recebi do Senhor. Nós aceitamos isso de coração. E nós louvamos ao Senhor por isso, de coração. Não me aborreço de falar. A igreja também não se aborrece de ouvir. Sempre as mesmas coisas. Porque é segurança para vós, para nós. Alguém dizia para o irmão Brana, para de falar nisso. Para de falar, para de ficar repetindo essas coisas, tais como irmãs não cortar cabelo, irmãs não usar roupas indecorosas, e assim por diante. Ele dizia, mas quando parar, não existir mais isso, então não vai precisar mais de falar. A resposta dele era assim, né? Já pararam? Não existe mais isso? Se não existe, então para que ficar repetindo? Para que ficar falando? Alguém fez uma pergunta. Irmãs, quando sentavam, mostravam os joelhos. E o irmão disse, o senhor não acha que isso lança o nosso testemunho a perder? Ele disse, sim. Tem 30 anos que eu estou falando nisso e ainda há irmãs que fazem isso. Ainda há irmãs que cortam o cabelo. E eu não posso me cansar de repetir, não como legalismo, todo culto, falando, mas eu não posso deixar de repetir porque é segurança para vós. Paulo diz, não me canso de repetir. Agora, o que mais esgota, o que mais cansa, o pastor é a incompreensão, é a resistência, é a insistência das pessoas no erro. Não diria da igreja, mas de muitas pessoas no erro. A gente vê, sabe, que aquela pessoa está caminhando para o abismo, para o desvario, para o inferno, e não resolve. Então a gente não pode cansar de falar, de repetir. E sabemos que essa repetição, isso também não vai fazer uma igreja perfeita, como um todo. Mas há uma igreja dentro da igreja. Eu não sou pastor dessa igreja toda, eu sou pastor de uma igreja dentro desta igreja. E agradeço por tudo que houve e coloco em prática tudo que houve. Não posso ir além disso. E a cabeça ferve. Às vezes a gente chega em casa e pensa, meu Deus, eu precisava de orar pelo menos até meia-noite hoje, mas a cabeça está fervendo assim, ó, literalmente, não estou usando força de expressão não. A gente sente a cabeça fervendo. Depois de um dia intenso, tenso, tanta coisa, tanta incompreensão. E a cabeça ferve. E às vezes tem dia que eu chego em casa, eu corro para a cama. Senhor, o senhor sabe. Eu precisava de orar, mas o senhor sabe.
Eu corro, relaxo, fecho os olhos para ver se a cabeça para de ferver um pouco. Porque não é brincadeira. Cansar de repetir, não podemos cansar, mas que esgota, esgota. Ao ver. Mas aí a gente lembra disto. O irmão Brana não conseguiu fazer uma igreja perfeita nos seus dias. Nenhum pastor consegue. E há uma igreja dentro da igreja. Não podemos desanimar. Moisés falava com Deus face a face. Um dia ele pensou em desistir de tudo. Um dia não, vezes. Ele pensava, Moisés achou pesado demais seu cargo. Várias vezes ele pensou em desistir mesmo. Porque estava muito pesado. E Deus falava com ele face a face. E o pastor Joaquim sempre diz, aquela jornada, se fosse gado, teria sido poucos dias a viagem. Se fosse animais irracionais. E um percurso que gastaria 2 meses, demorou 40 anos. Moisés sofria muito, o povo era incompreensível demais. Esquecia rápido demais, murmurava demais, reclamava demais. E não agradecia nada, via grandes milagres. Quando caminhava mais um pouco, daí a pouco está o povo querendo apedrejar Moisés. Aí Moisés nos tirou do Egito para morrer aqui, não tinha cemitério lá no Egito, não? Depois de ver tantos sinais e milagres e maravilhas e coisas, será que não tinha cemitério lá não? Você tirou de nós lá do Egito para morrer no deserto? Agora vão morrer de fome? Lá pelo menos tinha comida, tinha cebola, tinha alho, era escravo lá, mas estava melhor lá, porque pelo menos enchia a barriga, a gente enchia. Agora vão morrer todo mundo de fome aqui, Moisés? Moisés pensava, não tem jeito, não, eu vou desistir. Aí Deus vinha, falava com ele, e continuava. E aí foram 40 anos, rodeando pelo deserto. Se Moisés chegou a esse ponto, nós dizemos, Senhor, dá-nos a mesma graça para continuarmos, né? Sabendo que há uma igreja, há um Israel dentro de Israel. Nem todo Israel, mas há um Israel lá dentro. Há uma igreja aqui dentro. Há ovelhas aqui dentro. Claro, a gente crê que todos são eleitos, todos são ovelhas. E aí a gente pensa assim, não, mas eu também dou muito trabalho para Jesus, então vamos continuar. Vamos continuar. Então, ainda há cabelo e roupa e coisa. Então, não se cansem. Os irmãos e irmãs, né? Que pensam assim, por mim não precisava estar falando isso mais. Então tenha paciência, porque há outros que ainda precisam. O irmão ou a irmã que pensa, pastor, está perdendo tempo, por mim não precisava falar nessas coisinhas mais não, podia já entrar direto na leitura da mensagem. Mas tenha paciência, nem todos alcançaram ainda o que o irmão já alcançou. Por que às vezes nós falamos assim, rapaz, você está namorando? Então, moça, está namorando? Deixa Deus te animar ou te desanimar no que é justo e no que é injusto. Sempre estamos repetindo isso. Se o rapaz está namorando com uma moça e ela corta o cabelo, ele devia terminar na hora com ela. Ele vai esperar mais sinal? Vai esperar mais? Mas não deixa Deus desanimar. Esse seria o motivo para você desanimar dessa moça, porque ela está te passando um recado, que ela vai ser prepotente, ela vai ser arrogante, ela vai ser insubmissa, ela não vai se submeter ao marido. Se é noivo, você tem direito de pegar a aliança dela de volta. Tem direito. Se é casado, o senhor tem direito de divorciar dela. Porque ela está desonrando a sua cabeça. E a cabeça da mulher é o marido.
mulher que corta o cabelo desonra a cabeça. Qual que é a cabeça da mulher? O marido. O senhor só não teria direito de casar de novo por esse motivo, não. Esse motivo não te dá direito de pensar em outro casamento. Você tem, pela Bíblia tem. O noivo tem direito de pegar a aliança de volta, em tempo. O namorado tem direito de dizer, minha filha, terminou aqui. Não quer mais não. Esse motivo aí basta para me desanimar desse namoro. Por que que a moça deve, de forma discreta, sábia, informar na igreja se ele é dizimista? Se ele não é dizimista, você vai esperar mais ainda, mais motivo, mais sinal para desanimar disso? Pastor, mas o que tem a ver dízimo com casamento? Sabe o que tem a ver? Um homem que não é honesto com Deus não vai ser honesto com a esposa nunca. Um homem que não é honesto com Deus, uma coisa tão mínima, as coisas mínimas, ele vai ser honesto com a esposa? Da mesma forma, um rapaz, se ela ganha, se ela trabalha, ganha, tem suas rendas, seu salário, e ela não é dizimista, essa mulher não vai ser honesta com o marido. Se ela tem coragem de ser desonesta com Deus, ele tem coragem de ser desonesto com Deus, vai ser honesto com a esposa? Ela vai confiar nele? Ele vai confiar nela? Nunca. Não falando no sofrimento que vai ser a vida opróbrio, a vida de sofrimento por causa disso. Por que que os diáconos têm um critério de quando, tem uma fichinha, quando uma família solicita uma ajuda, ou um sustento da igreja, eles observam se aquela família é dizimista. Não é troca, não. Não é traz e leva, não. Não é isso, não. É porque não resolve a igreja ajudar uma família que não é dizimista. Não resolve. É a própria família e vai trazer o próprio à igreja também. Não pode. Os diáconos têm esse critério. Eles devem ir à tesouraria e observar se é ou não. Então, é uma família, tem renda, tem coisas, tem uma aposentadoria ou alguma coisa. Ainda que a igreja ajude 3, 4 vezes mais. 3, 4 vezes mais. Às vezes a igreja está ajudando o dobro do que a pessoa recebe, mas o dízimo dela é pontual. Isso quer dizer o quê? Ela é fiel. Então a igreja está ajudando, socorrendo famílias fiéis, porque se não é fiel numa coisa tão mínima, não é também nas outras. Aí vai adiantar a igreja ficar ajudando, até quando ajudando, e nunca sai daquele problema. Aí é onde a igreja tem que entender bem. Então tem que levar para poder receber. Não é isso. Julgue quem quiser julgar. Eu estou me referindo à questão de fidelidade. Ainda que saia 100, 200 cestas por mês, ou ajuda em aluguel, e água e luz, que na verdade eu faço questão de não saber quais são os irmãos que recebem a ajuda da igreja. Eu prefiro não saber. Mas os diáconos têm esse critério. Na ficha, eles veem tudo isso. Ouvem os programas de rádio, são fiéis aos cultos, são fiéis nos dízimos, e assim por diante. Uma série de requisitos que os diáconos têm na fichinha, quando uma família vai ser sustentada pela igreja, vai ser ajudada pela igreja. Esse é um critério. Não adianta, não resolve ajudar uma pessoa nessa condição. Embora eu não sei, prefiro nunca saber quais são as famílias. Eu sei que há e fico grato a Deus por isso. E sempre nós dizemos isso. Eu quero sentar à minha mesa, na hora do almoço e do jantar, sabendo que não há nenhuma família da igreja passando fome. Que a igreja está socorrendo, os diáconos estão cuidando disso. Agora, tudo tem critério, é claro.
Os diáconos fazem uma sindicância, tem que haver critérios. É assim em todas as igrejas da mensagem, é assim que o profeta ensina. Agora, então vem a pergunta, o que tem a ver disso com casamento? Ah, mas tem muito a ver. Tem muito a ver. E, bem entendido, uma moça, uma irmã que mete a tesoura no cabelo, assim, sem critério nenhum. O rapaz não precisa esperar mais nada, não. Se você continua, é que você não deixa Deus te desanimar. Não deixa, e não deixa, e não deixa. Quando ela faz isso, ela está dizendo, eu sou prepotente, eu vou ser uma esposa prepotente, arrogante, eu vou ser insubmissa. Agora, o que é combinado não é caro. Você quer uma esposa assim? Tudo bem. Agora, bem entendido, há pessoas que estão vindo agora, não teve esse ensinamento. Há irmãs, né, que estão vindo agora, não teve esse ensinamento e não sabia disto. Aí é muito diferente. Não sabia, nem ele nem ela sabia disto. É diferente, estou me referindo a moças que nasceram, cresceram na mensagem, e daí a pouco passa o recado, você está enganado comigo, eu não sei o que você está pensando. Não. Sem palavras ela está dizendo isso. Mas fala em televisão, logo vem, pastor, mas meu marido não é crente, minha mulher não é crente. É diferente. Pastor, meu cabelo está cortado, mas eu não sabia disso. É diferente. Eu estou chegando agora. Tudo bem, é diferente. Aí, meus irmãos, minhas irmãs, não se cansem de ouvir essas coisas de vez em quando, especialmente em escola dominical, porque é segurança para vós, é segurança para as moças, é segurança para os rapazes, é segurança. Não se aborreçam, não seja uma irmã aborrecida. Eu sou uma irmã aborrecida da igreja, me aborreço com tudo e com todos. Eu sou a irmã chateada da igreja. Oh, mas eu estou chateado, mas eu estou aborrecido. Se aborrece com tudo. Mas seja um que se alegra com tudo, que se regozija com tudo, e louva ao Senhor em tudo, e quando vem à igreja só vê Jesus em tudo. Não vê falha de ninguém. Não vê erro de ninguém. Se você vem aqui para ver erros, o diabo se encarregará de te mostrar erro o culto inteiro. O pastor está errado, todo mundo está errado, os hinos, está tudo errado. Mas se vem para ver Jesus, vai ver Jesus o tempo todo e vai ser abençoado o tempo todo. Aleluia. Graças a Deus. Não se sinta ferida com isso. Agora nós vamos ver um testemunho que vai nos responsabilizar muito. Eu rodei em Campo Limpo e vou rodar aqui hoje. Jesus não é judeu, nem gentil, nem samaritano, nem grego, nada disso. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então o sangue dele não é judeu. O sangue de Jesus tem poder, né? Por quê? Porque é sangue judeu? Não. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Aí joga por terra a ideia das três pessoas distintas da Santíssima Trindade. Porque pela ordem das três pessoas distintas, Deus é o Pai, Jesus é o Filho, né? Pai, Filho, e o Espírito Santo Deus é um velho barbudo, cabeça branca, Jesus é um filho mais novo e o Espírito Santo é o caçulinha, né? Um rapazinho, menininho, caçulinha. Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas distintas. Mas a Bíblia diz que Jesus é filho do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é pai de Jesus. Então o Espírito Santo e Deus é a mesma coisa. Deus e Jesus é a mesma coisa, porque Jesus é Deus em carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não é a segunda pessoa de Deus. É Deus em carne. Deus, Pai, Criador, Deus sobre nós. Jesus, Filho, Deus conosco, o Espírito Santo, Deus em nós.
sobre todos, por todos e em todos. Por que 3 pessoas? São dispensações do mesmo Deus. De quem a mulher concebe é o pai da criança. E Maria concebeu do Espírito Santo. Maria concebeu do Espírito Santo. O Espírito Santo fez sombra sobre ela e ela concebeu. Então Jesus não é judeu. Jesus é para os judeus, é para os gentios, é para os samaritanos, para todas as raças. Há judeus eleitos, toda a igreja primitiva, todos que creram no Evangelho de Jesus Cristo através dos apóstolos, lá foram judeus que converteram ao cristianismo, aceitaram Jesus como prometido, o Messias. Mas outros não. O judaísmo continuou. E quando os judeus rejeitaram a graça, então Paulo virou as costas e voltou para os gentios. Por causa de nós. Então o evangelho veio a nós. Gentios eleitos, há judeus eleitos, toda a igreja primitiva foi composta de judeus salvos, judeus eleitos. Sendo que há ainda um número, milhares, clamando sob o 5º selo de judeus, que foram mortos, martirizados por Hitler, Eichmann, Mussolini e outros. Estão clamando. Há almas que clamam debaixo do altar, judeus martirizados, clamando, até quando não julgarás? Até quando vamos ficar aqui? A voz respondeu, até que complete o número de seus conservos, que serão 144.000 judeus, completará o número dos judeus salvos, não pela graça. E isso vai ser na grande tribulação. Aí Deus vai tratar com eles como povo, mas Deus trata com os judeus eleitos como indivíduo. E é o que nós vamos ver agora. Há judeus, incluindo a igreja primitiva, salvos, eleitos para a noiva. Temos aqui a Lloyd, Eunice, Timóteo, é um exemplo. Judeus convertidos ao cristianismo. Então, como povo, Deus só vai tratar com eles lá na grande tribulação, como povo, como nação. Através de Moisés e Elias, que vai descer as 2 testemunhas de Apocalipse 11. Mas para a noiva ele trata com o indivíduo, tanto gentil como judeu, como samaritano, qualquer raça. E é o que nós vamos ver agora, testemunho de um judeu que aceitou a mensagem, creu na mensagem e nos dá uma boa sacudida, uma boa advertência. Liguei ontem, conversei com o pastor Adalto sobre esse irmão. E nós vamos ouvir agora seu testemunho. É um dos 3 rabinos que dirige a comunidade israelita de Brasília. E ele, ouvindo o rádio, aceitou a mensagem, creu na mensagem, através do programa. Então o pastor Adalto fala um pouquinho sobre o programa. Às vezes nós dizemos assim, ninguém ouve rádio mais não, pode largar a mão disso, é só os crentes da mensagem que ouvem. Não, vamos ver que não é assim não. Deus faz um eleito acordar de madrugada para escutar um programa. Acorda lá, perde o sono, o que é que eu vou fazer? E vai aqui, vai ali, vou ligar esse rádio aqui. E fé para vencer. Opa, o que é isso? O que é isso? Vamos ver. Irmão, fugiu agora o nome dele. Um judeu, um rabino judeu que creu na mensagem. Pode soltar. Dirigido por Moisés, fizeram no deserto. Nós somos o Israel de Deus hoje. Lá foi o Israel físico. Aqui é o Israel espiritual. Por favor, irmão, vem aqui, irmão José. Aqui é o Israel espiritual. É por aqui, irmão. Junto. E vigiar a coluna de fogo
é um gesto de um verdadeiro Israel espiritual de Deus. Muitos no deserto, ao não observar o mover da coluna de fogo, pereceram no deserto. Irmão José, vem aqui. Deus abençoe, irmão. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe. Amém, shalom. Irmão José, eu estava viajando, cheguei em casa, minha esposa disse que ele tinha ligado lá em casa várias vezes. É ouvinte do programa. Você tem que ter percepção. Aí vem o item, ter sentimento do Espírito Santo, ter a sensibilidade do Espírito Santo. Há muito tempo havia uma angústia no meu coração, na minha alma, uma angústia, um peso, uma cobrança sobre a evangelização da nossa cidade, Brasília, o entorno, a grande Brasília, não é? Rádio Redentor só faz uma parte, e assim mesmo é onda média é pouco ouvida. Temos essa rádio aqui, FM 107, porém é uma rádio clandestina, um dia está no ar, o dia não está. É uma inteirazinha. Mas esse peso estava muito forte em meu coração, o Espírito Santo cobrando. O que você está fazendo pelo Distrito Federal? O que você está fazendo pela evangelização? E eu corria numa emissora, corria noutra, caríssimas, cada uma pedia mais caro. Chegou essa rádio 107 aí, uma mais potente de Brasília, como é que ela chama? Atividade. Chegou a me pedir R$40 mil em meia hora. E outras também caríssimos. Até que um dia Deus me deu uma inspiração de ir lá na Sara Brasil. Eu disse, vou lá, Deus, fazer mais uma tentativa. Chegando lá, eles disseram, nós não temos espaço. Durante o dia, se quiser, 8 mil por meia hora. R$8 mil por meia hora. Eu disse, é demais. Aí o rapaz me chamou e disse, vem cá, ó, nós temos um horário aqui das 5 às 6 da manhã. Faço para você por R$3 mil. 3 mil. Pediu 5. Eu fui chorando e disse, olha, última instância eu posso dar 3 mil. 3 mil. Ele disse, não tem jeito, de jeito nenhum, é 5 mil. Eu disse, olha, nossa condição agora no momento é 3 mil. Fui conversar com a diretoria e depois disse, tá bem, 3 mil. 6 meses, primeiros 6 meses. E aí nós começamos, já faz 2 meses, aquele peso em meu coração foi aliviado quando conseguimos então esse espaço. E aqui está a resposta de um dos pesos. O irmão Yosef é um rabino judeu, ouvindo, Deus o despertou esse horário da madrugada, porque eu coloquei esse programa das 5 às 6, quando eu coloquei, a voz da razão falou nos meus ouvidos, ninguém vai ouvir a voz da razão, o diabo usa a razão. Aí o Espírito Santo, que tem a voz mais forte, falou, lembra do pastor José Xisto, como ele se converteu lá em São Paulo? Eu disse, eu lembro. Pastor Adil tinha um programa às 4 horas da manhã na Rádio Mulher, em São Paulo, o nome da rádio é Rádio Mulher. 4 horas da manhã, porque São Paulo é igual aqui. Durante o dia é caríssimo os horários de programa. À noite é mais em conta. Ele foi dirigido a colocar o programa lá em São Paulo, às 4 horas da manhã na Rádio Mulher, e encomendou o resto a Deus. E o certo é que uma madrugada, pastor José Xisto, ele partiu para o Senhor já. Ele era pastor de uma denominação, uma igreja denominacional na época, e estava desgostoso, angustiado com aquela vida, tradição religiosa que ele carregava, e já não dormia muito bem mais. Uma certa madrugada ele não deu conta de dormir, acordou, levantou, angustiado, e foi dirigido a ligar o rádio. Ligou o rádio, mexeu lá no botão e caiu bem em cima da Rádio Mulher, 4 horas da manhã,
estava rodando o programa Fé para Vencer. E aquilo desceu fundo na sua alma. Ele logo pegou o endereço, escreveu para o pastor Adil. Ele morava em São Bernardo do Campo, pastor Adil com a igreja lá em São Paulo, no centro. E entrou em contato, certo é que foi e aceitou a mensagem, foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, logo se tornou um servo de Deus, e anos depois Deus o recolheu. Mas me veio esta segurança, e Deus me disse, então coloque esse programa das 5 às 6, é o que você pode fazer, o resto deixa comigo que eu completo. Eu confiei isso a Deus. Quando o irmão Eusébio ligou, me deu um consolo muito grande. Eu disse, é a resposta do peso do meu coração. Tinha essa ovelhinha lá precisando. Eu me lembrei daquela experiência do irmão Brana. Ele estava em casa e de repente algo no coração dele começou a falar muito forte. Uma voz quase que audível. Gritava assim com esta frase, Milton, 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 e aquilo era ininterruptamente. Ele ficou preocupado, foi aos amigos ali da região e disse, escuta, você conhece porventura um lugar, um vilarejo, uma cidade, eu não conheço, não lembro, uma cidade que tem esse nome, Milton. Há uma ovelhinha bramando, balindo lá. Essa voz está clamando forte no meu coração. Um irmão disse, conheço, é uma cidade lá muito longe, onde o Judas perdeu as botas. Ele disse, você pode me levar lá? Disse, tal tempo, se quiser, nós vamos. Programaram, chegaram lá, e ele entrou na cidade, procurou uma igreja, começou a pregar. De repente alguém chega e disse, irmão Brana, eu conheço uma moça que está na cama, seca, magra e com uma doença terrível. Ela lê seus livros, e a oração dela é que um dia Deus possa te trazer para orar por ela, que ela crê que se o Senhor orar por ela, ela vai ser curada. Na hora ele lembrou da voz, Milton. Ele disse, vamos lá, deve ser essa ovelhinha que está clamando e falando ao meu coração. Chegando lá, era dita a moça, ela disse, irmão Brana, é uma visão, eu nunca esperava que o senhor podia chegar, eu achava impossível, eu desejava, porém achava impossível. E certo é que o profeta orou por ela, ela seca, pesava poucos quilos. De repente ela foi curada dias depois, e sua mãe um dia chegou, o seu pai, ela já estava no piano, tocando piano. Minha filha, você não dava conta de segurar nem o garfo para comer, para se alimentar? Ela disse, mas entrou um poder maior em mim, já estava tocando, totalmente curada, porque o profeta obedeceu aquela voz. Ter a sensibilidade do Espírito Santo. Então, irmão Eusébio, me trouxe muito consolo a sua ligação, o seu interesse. Uma das coisas que ele disse para mim foi isso. Eu fui visitar ele lá, ele mora lá para lá de Sobradinho. Ele disse, pastor, eu estou cansado de rituais, estou cansado de tradição, sou um judeu, rabino, e lá tem o ritual do sábado e tantos outros rituais. Minha alma está com sede de Deus, com sede de Deus. Aí eu deixei alguns livros para ele ler, As 7 Eras da Igreja, De Volta à Palavra Original, O Sinal, O Profeta do Século XX, e algumas fitas de pregação, o pastor Luiz Mendes pregando. Como é que está o senhor? Está feliz com essa oportunidade? Fale para nós. Não precisa não. Fala direto. Primeiro, eu agradeço a oportunidade que a mim me é concedido. Como acabou de abordar em dizer o pastor Adalto, eu sou rabino, sou membro da comunidade israelita de Brasília,
E esta comunidade de Brasília é composta de 3 rabinos: o rabino, o presidente, com o rabino e o auxiliar. E de forma que esses 3 rabinos, que ali se encontram na CIB, Comunidade Israelita de Brasília, eu já vim do Rio de Janeiro, transferido de lá para cá, por causa do desenvolvimento, o conhecimento que tenho, e primeiro por ser de 2 famílias de linha sacerdotal no Estado de Israel, a cidade de Udi Aleph Moshe Hared. Então, todos os Shabat, o Kabbalat Shabat é o sábado, é sagrado para o judeu. E de forma que esse sábado é todo o Shabat, é acendimento de vela, é as bênçãos de uma taça de vinho, é feito as minhá pela manhã, ao meio-dia, à tarde, mas isto é rituais, como foi abordado bem pelo pastor Adalto. E eu assistindo, eu estava dormindo, e antes de deitar eu já estava falando com a minha senhora, com a minha esposa, que eu agradeço muito o Eterno, que a minha esposa é descendente de italiano, é descendente da tribo de Rubi. Então eu falei para ela, eu já estou cansado, eu não vejo todo o Kabbalat e Shabat que nós temos no Shabat, e no domingo eu estou cansado, eu estou exausto, eu estou pior do que o dia do Shabat. Eu estou querendo coisa mais que eu possa me alimentar melhor. Aí a minha esposa pegou e falou assim, que a minha esposa frequenta uma igreja. Mas você, Yosef, sabe o que é isto? É porque você não vai numa igreja, você não bota os pés numa igreja. Desde que nós casamos, eu já tenho quase 40 anos de casado, e eu nunca botei os pés numa igreja. Inclusive houve até divisórias entre eu e meu sogro, porque meu sogro é diácono de uma igreja. E eu não ia na igreja, e ele disse, eu pensei que minha filha casaria com uma pessoa que mais tarde me dava o prazer de estar junto conosco no fundo de uma igreja. Então eu sou de família conservadora, ortodoxa, então eu nunca fui numa igreja. Mas isso foi roendo por dentro, que chegou um ponto de que eu mesmo, aquilo que eu tenho de meus antepassados, aquilo já não estava me satisfazendo, não estava me alimentando mais. E quando foi agora esses dias, eu estava a pedir o eterno Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que tudo que está suspenso está debaixo do poder das tuas mãos, até a profundeza do mar. E portanto eu não quero mais viver uma vida de legalismo, de ortodoxismo, porque eu preciso de preparar o que está dentro de mim, que é chamado de Rohamam Binadá, de conhecimento, entendimento e sabedoria. E portanto, se tu me deste esta sabedoria, eu quero que tu abra as portas e me mostre o verdadeiro caminho para que eu possa me salvar. Porque tradição não salva. Passou. Quando foi há poucos dias atrás, eu estou deitado, que eu sempre costumei acabar de almoçar, descansar um pouquinho, né? Porque eu leio muito, e estou ali deitadinho pedindo o eterno, tuas mãos é poderosa, tenho certeza que você vai abrir as portas e me mostrar o conhecimento da verdade. Eu não quero ficar enganado, e nós sabemos que os rabinos, lá dentro de Medinat Kol Israel, eles não gostam que fala no nome de Anima Amim Be'amunah Shelemah HaMashiach, que é o Messias verdadeiro, que foi à cruz como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do homem, transgressores. Não tem, porque esta palavra foi dada para nós, como acabou bem dizendo o pastor Adalto. O período dos gentios estão se encurtando. Vocês têm nas mãos as verdadeiras, o verdadeiro ouro e a prata. Aproveitem gastar no serviço do mestre.
porque isso foi oculto aos nossos olhos, porque ele veio para que era seu e os seus o rejeitaram. E por isso é que nós sentimos esta angústia, essa tristeza, esse desfalecimento na nossa alma. Não tem um judeu lá dentro de Israel, não tem um, porque eu conheço Israel de ponta a ponta, de norte a sul, de leste a oeste, e que a gente não vive moribundo, doente, triste, cabisbaixo. É assim que é Israel. Só se fala de guerra, só se fala de guerra, mais nada. Então eu cheguei e pedi, eu quero salvar a minha alma. A alma é preciosa para ti, Eterno. E portanto tu mostra-me o caminho, o que você fizer e disser para mim, eu jamais me recalcitrarei contra os agrilhões. Porque sei que será duro pelo que eu estou lhe pedindo. Assim como tu falaste com o Rabino Saulo de Tarso, fala ao meu coração. Envia alguém para que possa me tirar dessa tristeza. E eu estou deitado pela madrugada, levantei, fui ao toalete, lavei as mãos, voltei. Daqui a pouquinho estou escutando um programa. O Tabernáculo da Fé. E quando eu falei o Tabernáculo da Fé, aí eu peguei, puxei o rádio, mais um pouquinho aumentei. Olha, eu vou falar para vocês, foi a resposta de Deus. Foi a resposta de Deus. Eu fui ouvindo aquele programa, aquele programa foi penetrando dentro do meu interior, e eu não só queria ouvir, e a mulher está lá dormindo. Aí eu cheguei e falei, acorda, vem aqui rapidinho para você ver o que eu achei. Aí a mulher, o que é que você tem, homem? Não, acorda um pouquinho, levanta, senta aí, minha filha, senta. Aí ela sentou, aí ela ficou sentada na beirada da cama, com os olhos meio tristes, assim, querendo voltar para a cama. Digo, não dorme não, um minutinho só. Olha só os programas. Que programa maravilhoso. Aí ela disse assim, é muito bom. Eu digo, mas é muito bom não, ele é excelente. E eu falei para ela, era o que eu estava pedindo. Agora, como é que eu vou fazer para entrar em contato? Aí fiquei no papel, grifando para lá e para cá. Quando ele deu o endereço, eu errei. Eu falei, pois eu vou marcar de novo. Fiquei de madrugada com o rádio bem no ouvido, aí botou. É 3967, não é isso? 8865. Eu digo, e agora? Quando foi de manhã cedo, eu toquei o telefone. Quando eu toquei o telefone, presta atenção, hein? Só que eu liguei um número errado e foi cair numa funerária. Aí eu falei, ó, não tem problema não, também serve. Aí tornei ligar de novo, aí caiu certinho. Aí foi um rapaz que me atendeu e falou, olha, meu pai está viajando, mas me dá seu nome e endereço, tudo certinho, porque nós vamos fazer uma visita. Eu dei nome, endereço, tudo certinho, e das quais ele foi. Em minha casa, nós sentamos, nós conversamos, né? E estou interessado em contribuir para esta obra, que assim como eu fui alcançado, alguém também tem o interesse de alcançar. Porque a salvação é de graça, é o dom gratuito de Deus. Se você está aqui no seio desta igreja, e se você está aqui, porque o Eterno tem um plano na tua vida, veja bem que o plano de Deus não é o plano que você quer. Então tu saia da tua casa, venha para cá com alegria, deixa tudo que você tem. Porque esse é que é o verdadeiro caminho, porque ninguém sabe nem o dia nem a hora que o Eterno vai mandar o Filho para resgatar todos os seus. Aí ele foi em minha casa, chegou em minha casa, nós conversamos, mas eu não estou querendo só isso, eu quero mais, eu tenho sede, a minha alma se alegra por encontrar o verdadeiro caminho do Senhor, que eu era cego e agora estou enxergando melhor do que antes. Eu quero passar pela Mikvê, não tenho pressa, não tenho pressa.
Ali está a mikveh. A mikveh em hebraico quer dizer poço de imersão. Ali quero passar, porque que se você aceita Yeshua, Jesus Cristo, como Salvador e Senhor, deve de fazer complementar esse íder, esta aceitação, porque foi assim que ele falou com João Batista. Quando João Batista questionou com ele, com o Jesus Cristo, que ele se ajoelhou para que ele fosse batizado, o que foi que João falou? Eu batizar você? Você que deveria te batizar eu, porque não sou digno de desatar as suas alparcas, mas logo eu? E ele falou, não questionem, faça esta obra, porque esta obra é importante fazer, porque aquilo que Jesus Cristo exigiu de João era para servir de testemunho, e para que nós possamos seguir, porque a palavra diz, aquele que crer no nome do Senhor Jesus Cristo será salvo, tu e tua casa. Eu quero apenas dizer para vocês que eu estou tão emocionado, alegre com Jesus, que talvez até mais do que vocês, que são gentil. Eu sou judeu. Eu quem tenho participação através dos nossos antepassados, porque nós mesmos, os nossos antepassados disse, este é inocente, faça que o sangue dele caia sobre nossa cabeça e dos nossos filhos. Então por isto eu tenho sede do Messias, não para apedrejá-lo, não para falar mal do meu irmão, não, é para que eu possa crescer com ele na obra. Que o eterno Deus de Israel, e que todas as nossas bênçãos, porque foi prometido, porque Deus não mente, Deus não é homem que minta, e portanto que nós possamos trilhar neste caminho, um caminho verdadeiro, um caminho de amor, de integridade. Por que eu estou aqui? Eu sou um leitor da Torá, eu sou um escriba, eu escrevo a Torá. Aí a Torá leva 9 meses e 14 dias para se escrever ela à mão. Ela eleva o período de tempo de uma gestação de uma criança no ventre de uma mãe. E quando eu falei para o pastor, no próximo, o senhor aguarda que o senhor vai ter uma surpresa. No próximo domingo eu estarei lá. Então, quando nós falamos que vamos lá, nós não podemos de desobedecer a Torá, porque a palavra de Deus na Torá diz, é assim sim e não não. Se você disser para alguém que vai em um lugar, nem que esteja caindo pedra, você vá, porque é o que está escrito na Torá, a palavra é viva e eficaz, porque Deus não gosta de homens que mintam, porque a palavra está entrelaçada no teu coração. Então, se você prega o Evangelho, se você vive o Evangelho, se você lê a Bíblia, que é a Torá, né, que são a Bíblia de vocês tem são 27 do Brida Hadashah, que é o Novo Testamento, né, e 33, né, do Velho Testamento. Então, faz uma coleção de 66 livros. Se você lê esses 66 livros, vocês têm que fazer jus de que essas palavras permaneçam no conhecimento, no entendimento, no Ramam Binadad, e que isso não possa fugir, porque você tem que ensinar o seu filho a dizer sim e não, porque como é que uma mãe vai dizer para um filho, você vai ali, se ela não vai em determinados lugares que ela trata e não cumpre? Como é que um pai vai educar o seu filho se ele diz que vai trabalhar, chega lá no meio do caminho, encontra o colega, não vai trabalhar e não tem trazer o dinheiro para o sustento da casa? Por isso é que muitos filhos estão no caminho tortuosos. Eu sou pai de 8 filhos. A minha casa é uma bênção, irmão. Meus filhos são todos empregados. Eu tenho filhas advogado. A doutora Rahel, que é Raquel, é uma excelente moça, mulher, que ela já é mãe de filho, né? Excelente pessoa. Então, portanto, faça com que os ensinamentos que você tem nessa porta para dentro
leve para a tua casa e você possa dizer com alegria e em bom som: eu e a minha casa servimos ao Senhor. É isso que muitas das vezes o pastor acabou de falar aqui agora. Oh, irmão, a dispensação já está tão curtinha. Vocês sabem que um pastor sofre pelas suas ovelhas quando ela não dá atenção pelas coisas de Deus? Ele sofre. Ele não pode fazer mais do que ele tem feito. Ele entrega nas mãos do Eterno. Mas você tem que aprender a obedecer a Deus e o seu pastor. O pastor é aquele que dá a sua vida, que se despoja pelas suas ovelhas. Quando um pastor vê uma ovelha desgarrada, ele sofre, ele sofre. Eu tenho muitas e muitas experiências, através de leitura, através de tanto que eu leio, se eu passar aqui uma tarde conversando com vocês, é pouco. Eu tenho tantas e tantas experiências no judaísmo, que se eu passar aqui uma tarde aqui conversando com vocês, é apenas uma gota de água dentro do fundo de um balde. Vocês não conseguiram ainda viver ainda as experiências que eu vivi dentro do estado de Medinat Kol Israel, dentro do Knesset, do parlamento de Israel, em todos no UPAN em Israel, que eu sou professor de hebraico. Então tem tantas e tantas experiências na minha vida, mas frustrada. Frustrada por quê? Só Jesus Cristo salva. E é nesse nome que eu quero passar pela mikvê, batizado no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Para Israel, Cristo Jesus não é, né? Deus de Israel, Cristo Jesus. Para eles não é Cristo Jesus, mas para nós é. Deus não é. Dá a altura certa, ninguém aguenta nessa altura aí não. Deus de... Vamos de novo, desculpe. Vamos de novo. Depois que eu vi esse testemunho, esse corinho criou mais sentido para mim. Deus de Israel, nosso Deus, nós somos o Israel espiritual. Nós cantamos com gozo. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade o teu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Hoje tua glória invade meu ser, não é o meu ser, não precisa desse o, é meu ser. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória
Aleluia. A gente dá vontade de ser mais crente, né? Mais fiel. Apesar de tanta vulnerabilidade, muitas vezes nos tornamos volúveis, vulneráveis, falhos, mas somos fiéis. Timóteo era um moço volúvel, vulnerável, era tímido, mas era fiel. Paulo sempre deu ênfase à fidelidade de Timóteo. Jovens Timóteos, sejam fiéis, fiéis. É um testemunho, é um recado, é uma advertência para nós, gentios. É uma grande advertência. Eu acredito que todos se sentiram advertidos. E ao ver o cumprimento da palavra, Atos 2, 39, 37, Atos 2, 37. Porque a promessa diz respeito a vós, judeus, a vossos filhos, judeus, a tantos que estão longe, a todos que estão longe, gentios, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar, judeus, gentios, todas as raças, tribos, línguas, Ele chama. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Quando entrar o último, dar-se-á o arrebatamento. Cada um que chega é um a menos, né? Um a menos. Um a menos, um a mais e um a menos. Um a menos nesse sentido. Até chegar no último. Até chegar no último. Bom, a sensação que dá na gente é a vontade de ser mais fiel, mais grato, mais agradecido, regozijar mais no Senhor e nunca nos aborrecermos com estas coisas tão preciosas, né? Que estamos vendo e ouvindo constantemente já há muito tempo. Volto um pouquinho ao assunto anterior. Há irmãs no nosso meio, estão chegando agora, não tenho este conhecimento e que de fato às vezes pode dar lição em nós. Tem virtudes. É muito bom a gente poder mostrar, né? Pregar a palavra assim com piedade. Às vezes a gente usa de impiedade ao pregar a palavra. Posso pegar essa mensagem aqui e dizer, é a mensagem, e praticar impiedade com ela. Machucar pessoas. Essa palavra aqui, sem o azeite, é farinha. E farinha sem azeite engasga, machuca. E o Espírito Santo fala, não abrindo, como diria, não abrindo, fazendo exceções e coisas assim. Mas o Espírito Santo mostra também que na igreja há pessoas que já estão no Santo dos Santos, outras estão no santuário, outras estão no átrio, mas todos são eleitos. E há pessoas que já entraram véu adentro, há outras que ainda não. E a palavra é para todos, né? Mas um exemplo. Eu fui corrigido nisso no espírito, o coração pesou. Um dia eu disse, quando um homem se endivida, um pai se endivida, uma pessoa se endivida, é porque gasta mais do que ganha. É porque põe o chapéu onde a mão não alcança. Mas espera aí, isso machuca. Machuca.
Não é bem assim, não. Há muitos pais que não ganham o que precisam para sustentar a família. Por isso ficam sempre endividados. Na farmácia, no supermercado e assim por diante. Porque não consegue ganhar o que precisa para sustentar a família. E às vezes o pai sai chorando da igreja, né? Eu sou desordenado, minha vida é desordenada, eu ponho o chapéu de mão no alcance, eu estou gastando mais do que ganha. Tá certo, está gastando mais do que ganha, porque não ganha o suficiente. Não ganha o que precisa. E é um exemplo, e há outras coisas que às vezes a gente fala de maneira descaridosa. E usa o termo descaridoso. Por exemplo, esse. A mulher que corta o cabelo é prepotente, é resistente, é insubmissa. Referindo a quem sabe, a quem foi criada nisso, ouvindo isso a vida toda e nunca parou com isso. Agora, não quer dizer que uma irmã que está chegando agora, vindo do mundo ou do denominacionalismo, não quer dizer que ela é isso. Então, se a gente não tiver esse cuidado, né, acaba machucando pessoas que, na verdade, têm um clamor no coração. Mas, às vezes, a repreensão mais é para um igual eu, né? Que já deveria ser mestre. Já deveria estar ouvindo coisas mais profundas e ainda tenho que estar ouvindo coisinhas ainda que eu fico desperdiçando o tempo de quem precisava de ouvir coisas mais profundas. Mas o Espírito Santo tem que parar e falar coisinhas para mim ainda. Já está, força de expressão, caducando na mensagem já. Já deveria ser mestre. Paulo disse. Já deveria ser mestre. Ei, irmão Brana, para com isso. Diz o dia, vocês pararem com isso, eu paro de falar. Enquanto houver necessidade, vamos repetir. E não vamos nos aborrecer com isso. Eu entendo perfeitamente que eu sou bastante repetitivo. Uso a escritura muitas vezes. E faço uma sequência de cultos no mesmo assunto. Pode ver que é assim. Mas eu creio que a igreja não se aborrece com isso. Vamos ler a Bíblia nesse instante. Em Hebreus, no capítulo 1, verso 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos desses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Agora, capítulo 13, o último capítulo de Hebreus, versículo 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Que coisa, irmãos. Estão vendo aí uma combinação com Filipenses 3? Eu não li essa mensagem ainda. Apenas dei uma olhada no início dela aqui. Eu não sabia nem qual escritura que o Mombrani usou. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Vamos lembrar de sexta-feira? O prato está cheio e o menino está, põe mais, mamãe, põe mais aqui. Meu filho, o prato já está derramando, você não comeu não, que eu pus, isso aqui é mais. Põe mais, mamãe, põe mais, eu quero mais culto, Jesus. Mais mensagem, ô irmão Zé Brana, manda mais mensagem. Ô irmão, manda mais mensagem. O prato está derramando. Em vez de agradecer pelo que tem, está pedindo mais. A gente nunca ajoelha para agradecer, só para pedir. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes no espiritual.
disse ontem em Campo Limpo, não vai vir nenhuma outra mensagem mais sobressalente do que o sinal. Pode vir mais 500, não vai vir nada mais extraordinário que o sinal, os selos, estatura do varão perfeito, o sinal. Disse ontem em Campo Limpo. Muita mensagem, vem de lá, vem de cá, vem de cá, vem de Estados Unidos, Voz de Deus e irmão Bisco, crentes do Brasil, e espanhol, e alemão, e tanta coisa, e tanta coisa. Será que aquela mensagem fininha, assim, ó, pouquinhas páginas, nós já estamos vivendo ela mesmo, discernindo o corpo do Senhor? Discernimento de espírito? Nós queremos mais mensagem, mais mensagem, mais mensagem. E o discernimento de espírito? Essa finurinha assim. Hein, irmão Mauro? O que você está querendo mais, rapaz? Está reclamando tanto? Por que perde tanto? Já está em prática mesmo, discernimento de espírito? Já está em prática o sinal? Toda mensagem que vier vai acrescentar a nossa fé, mas não vamos receber nenhuma maior do que o sinal. Porque depois dos selos foi a mensagem mais sobressaliente da mensagem do irmão Brana, de todo o ministério do profeta. Ó Deus, é uma reflexão, nos dá temor. O que nos falta não é o que vem ainda, o que nos falta é que o Espírito Santo pratique o que nós já temos nas nossas vidas. O que nós já temos se torne uma prática, se materialize. Ó grande Deus, isto é suficiente. Como ouvimos essa advertência. Quantos filhos hoje fora, por falta de um lar posicionado? Quando a igreja estiver realmente posicionada, quando essas mensagens que já temos estiver realmente sendo praticadas, todos eles voltarão. Não ficará nenhum filho lá fora do desvario do mundo. Todos voltarão. Eles estão dependendo de nós. Eles estão dependendo do posicionamento da igreja. E tudo que nós já ouvimos aqui hoje contribui para isso. É o trabalho do Espírito Santo posicionando a igreja. Assim como Josué posicionou Israel, o Espírito Santo está posicionando a igreja noiva agora. E tudo que podemos fazer é ser agradecidos, regozijarmos no Senhor e darmos lugar ao Espírito Santo para Ele praticar a mensagem no nosso meio. No nome de Jesus. Amém. Sentai-vos, irmãos. Seria também uma maldade eu dizer assim, coloque a mensagem em prática. Põe a mensagem em prática, senão você vai para o inferno. Eu disse ontem em Campo Limpo. Há muita gente que vai para a grande tribulação com a casa cheia de mensagens. Um saco de mensagem nas costas pode ir para o inferno. Por não praticar. Por não viver a mensagem. Mas não é isso que vai levar a igreja a praticar a mensagem. Posição, força, violência. Vida vivida, vida vivida. Eu tenho vida vivida, eu não mato, eu não roubo, eu não bebo, eu não fumo, eu não... e isso e aquilo, não desejo mal para ninguém. Eu sou honesto, eu sou sincero e eu tenho vida vivida. Vida vivida não é outra coisa senão Cristo na igreja. É a vida de Cristo na igreja. Não é legalismo. Nenhum homem é salvo porque não bebe, porque não fuma, porque não mata, porque não rouba, porque não faz, porque não faz, porque não faz. Nenhum homem é salvo por isso. O salvo não faz nada disso, porque é salvo. Mas o que é que nos resta? Regozijarmos no Senhor, darmos lugar ao Espírito para que Ele coloque a mensagem em prática na nossa vida.
Não sou eu que vou dar conta de colocar a mensagem em prática. Ninguém dá conta. Ninguém é suficientemente honesto, suficientemente sincero, suficientemente bom para colocar a mensagem em prática. Os irmãos estão ouvindo bem isso? Estão. Mas o Espírito Santo na igreja é que faz com que a mensagem se torne uma prática na igreja. É que faz com que a palavra falada se torne uma prática na igreja. É isto. E é por causa disso que nós estamos aqui. E não vamos ficar sonhando demais com quantidade, não, é com qualidade. E às vezes, para aumentar a qualidade, precisa diminuir a quantidade. E vai diminuindo tanto. Mas de uma coisa eu estou certo. Pode diminuir o tanto que diminuir, eu estou dentro disso. Eu não vou ficar de fora. Eu não vou ficar de fora. Eu não estou de fora, eu estou dentro disso. Glória ao Senhor. Resta, pois, irmãos, que regozijeis no Senhor. Esteja contente com o que já tem. Agradeça mais a Deus pelo que já tem. Pelo que já tem, olhe aqui, olhe para cá, Agradeça a Deus pelo que já tem. Jesus, que é isso? Passe para mim, meu Deus. Que não seja apenas um livreto, papel, tinta, uma mensagem escrita na minha mão, mas que isso passe para o meu coração, passe para a minha vida, passe para a vida da igreja. E eu vou repetir. Aqui está uma igreja que não somente ouve, não somente crê na palavra. Aqui está a igreja palavra. Ela não está somente ouvindo a palavra, ela está se tornando a palavra viva, a palavra encarnada. Cristo é identificado o mesmo em todas as gerações, inclusive dessa, na última, na geração do arrebatamento. Glória a Deus. Ele inicia dizendo: podem sentar-se. Eu certamente considero um grande privilégio estar aqui esta noite. Que eu saiba, esta é a primeira vez que estamos em Tampa para uma reunião. Sempre esperei com grande expectativa vir aqui visitá-los. Um lugar tão encantador e pessoas tão gentis que nós, quando as encontramos na rua, e sempre achei que haveria uma ótima reunião aqui. E assim entendemos recentemente que viríamos aqui, de modo que estivemos orando e esperando por essa grande oportunidade. Finalmente chegou. Agora não estaremos aqui por muito tempo, só às 4 noites e domingo à tarde. Estamos tentando fazer todo o esforço que podemos para engrandecer a Jesus Cristo e ajudar a promover o seu reino, confiando que quando partirmos, que cada um receberá benefício, toda a igreja que está tomando parte. E não só isso, mas que todas as igrejas em toda a região serão beneficiadas pela nossa permanência. E tenho certeza que seremos beneficiados em visitá-los e conversar com vocês, e pregar para vocês, e orar com vocês. E estamos aqui para ver quantas almas podemos conseguir que sejam salvas para o reino de Deus, e então também para orar pelas pessoas enfermas que estão enfermas e necessitadas. Não tentamos tomar o lugar do médico agora, porque não somos médicos. Nós só afirmamos orar por seu paciente, para que Deus o cure.
E assim tenho certeza que ele agradeceria isso. E assim agora o que tentamos fazer nestas campanhas é exaltar a Jesus Cristo. E isso eu tenho certeza, não ofenderá nenhum de vocês quando tentamos exaltar a Jesus Cristo, porque é para isto que estamos aqui. Aleluia, glória a Deus. Agora, todo cristão, todo crente tem almejado vê-lo, ter algum meio de contatá-lo e obter mais dele, crer mais nele. E é isto que estamos aqui para fazer juntos, ver se podemos juntar forças e crer nas Escrituras com esse propósito. Agora, meus irmãos, aqui os ministros, apertando a mão deles, eu certamente estou contente em ver este grupo de ministros que está custeando esta campanha. E não estou aqui para trazer nada novo, mas só para entretecer minha rede com a deles. Você sabe, Jesus disse: o reino dos céus é como um homem que apanhou uma rede e foi ao lago e a lançou, e quando recolheu a rede, ele tinha de tudo nesta rede. Agora somos pescadores então, e há só um tanto de peixe naquele lago que Deus quer. Agora somos pescadores então, e há só um tanto de peixe naquele lago que Deus quer. E quando o último peixe estiver fora, estará tudo acabado então. Glória a Deus, irmãos. Agora não sabemos quando aquele último peixe será tirado dele. E agora estou aqui. Vimos um nessa manhã, né? Foi tirado lá. Uma rede, digamos, que alcance tantos pés, outra rede alcance tantos pés. Então, se juntarmos todas as nossas redes, eu entrelaçar a minha com a deles, poderemos alcançar um pouco mais adiante. Talvez nisso possamos apanhar alguns que não poderíamos ter apanhado de outra maneira. Todos cremos na vinda do Senhor, que sua vinda está próxima. Cremos que está próxima agora. Não sabemos exatamente a que hora será que ele chegará. Em vista disto, queremos fazer todo o esforço que sabemos. Ajuda-nos, Senhor, para promover o reino de Deus e conseguir que aquela última pessoa seja salva no reino. E quando a última for salva, não haverá uma extra. Serão exatamente tantas. E quando aquela última for trazida para dentro, o corpo de Cristo será completo, o arrebatamento virá. Eu vou parar aqui, por isso vou comentar um pouquinho. Dirigindo ontem, subindo uma rua aqui próxima, eu disse: Jesus, por que o arrebatamento já não aconteceu? Jesus, por que não podia ser amanhã, na próxima manhã? Por que nós ainda estamos aqui? Não era para estar mais. Aqui está a resposta. Todos cremos na vinda do Senhor. Tem uma coisa que não vai acontecer, não, já está acontecendo, já estamos dentro dela. Que a sua vinda está próxima. Cremos que está próxima agora, está próxima, subida literal, né? Não sabemos exatamente a que hora será que ele chegará, mas vai chegar. Em vista disto, queremos fazer todo esforço, ainda que chegue em casa com a cabeça fervendo, todo esforço que sabemos para promover o reino e conseguir que aquela última pessoa seja salva no reino. E quando a última for salva, não haverá uma extra, uma pessoa extra a mais. Serão exatamente tantas. E quando aquela última for trazida para dentro,
o corpo de Cristo estará completo, o arrebatamento virá, só mais o 11. E assim, estamos almejando por aquele dia, para sair deste lugar onde estamos aqui agora. Glória a Deus. Porque assim estamos almejando por aquele dia. Tem ninguém aqui dizendo, espera mais um pouquinho, Jesus. Deixa eu casar primeiro. Espera mais um pouquinho, Jesus. Deixa eu construir a casa dos meus sonhos primeiro. Isso vai virar cinza, para que casa de sonho? Espera mais um pouquinho aí, Jesus. Espera mais um pouquinho. Não. Assim estamos almejando por aquele dia para sair deste lugar onde estamos aqui agora. Cheio de hospital, cheio de câncer, cheio de tanta doença, cheio de tanta tristeza, cheio de tanta lágrima e cadeia e sofrimento, porque é certamente um hospital de doenças infecciosas. O mundo, né? Esse lugar é um hospital de doenças infecciosas, nós sabemos disso, cheio de enfermidade, doença, desapontamentos e dificuldades. E ora, quem ia querer ficar aqui quando há um lugar tão melhor a que chegar? Quem queria ficar aqui quando há um lugar tão melhor para chegar, a que chegar? E isso aqui é apenas uma sombra daquele lugar. Não é bom estar aqui? Não é bom, irmão Manelão? É tão bom estar aqui, né? Olha, sabe o que seria bom? Podia ter almoço para todo mundo almoçar juntos e ficar até o culto da tarde, o culto da noite, e ficar juntos e cantar, e cantar, e cantar, porque é o único lugar bom que tem no mundo para nós é aqui. Muito melhor do que a nossa própria casa. Muito melhor do que a nossa própria casa. Estar no meio dessa família é muito melhor do que estar no meio de prima e cunhada e tia e não sei mais o que. Muito melhor. Aqui está minha verdadeira família. É aqui que está minha família, meus irmãos, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Aqui não tem filho órfão, Flávia. Aqui não tem filho órfão, mocinhas, mocinhos. Aqui está uma família. Um diácono me disse isso aqui no corredor, de coração mesmo, dá vontade de ficar aqui. Dá vontade de ficar aqui, não sair daqui. Ficar aqui até subir daqui para lá. Oh, meu Deus, mas ainda temos que descer. Termina a escola, tem que descer. Irmãs têm que enfrentar tanta coisa. Irmãos têm que enfrentar tanta coisa. Mas nós saímos daqui com as nossas forças renovadas, com o nosso ânimo renovado, para continuarmos esta grande batalha. Aleluia, é assim, irmãos. Estamos almejando isso de coração. Glória ao Senhor. E nós vamos sair com vontade de voltar às 4 horas da tarde. O culto começa às 4 horas. Vamos sair com vontade de voltar para cá. E vamos sair cantando, portanto, o melhor lugar do mundo. Mocidade, conjunto, tomem conta desse hino aí, o melhor lugar do mundo. Pedido aqui para as crianças reunir aqui na ala ao lado, assim terminar a escola. Melhor lugar do mundo. E a gente conectada aqui nesse lugar tão bom. Tabernáculo da Fé em Padre Bernardo. Abraço para os irmãos aí. Irmãos, não desprezem a internet não, viu? Por favor. Não façam crianças, irmãos, ir de Padre Bernardo com prato cheio e pedindo mais. O prato já está derramando. Às vezes derrama tanto que sem internet eu nem vou na igreja. De tanto que o prato está cheio, hein? Está caindo pedaço de frango do prato. E nós estamos, dá mais, Jesus. Dá mais aqui, Jesus. Ô, Jesus, nós estamos precisando de um pastor aqui. É bom que toda igreja tivesse um pastor. É o pedido mais justo de uma igreja. É o desejo mais justo de uma igreja. Vocês têm, não está morando aí não, mas tem. Vocês têm um pastor. Não está morando aí não, mas tem. Há muitas igrejas igual vocês. Então acontece, irmãos, em Padre Bernardo, é que nosso prato está cheio demais e nós estamos pensando é que tem que pôr mais.
Não, nós estamos precisando de viver isso que já tem. Parabéns para vocês, né? Estar aí assistindo a escola dominical aqui. Irmão João de Assis está aí com vocês. Um abraço para o irmão João de Assis, aí em Padre Bernardo. E não fique ninguém em casa, não. Vamos rodar um DVD de uma escola dominical, de um culto. Amém. Hoje o culto vai ser pela internet, ou o culto da noite vai ser pela internet. Não fique ninguém em casa. Claro que a internet tem que ter qualidade, não pode ficar caindo, que aí o povo desanima, né? O que desanima a internet é ficar caindo toda hora. Mas nós aqui estamos fazendo tudo para melhorar cada vez mais a qualidade. E temos Goiânia também, que ninguém tem uma qualidade igual. Vocês podem assistir também, né? Escola dominical em Goiânia, mesma coisa. Se aqui estiver caindo, então mude para Goiânia, né? Mas não fica sem assistir. Irmão João Lima, em Barbacena, Minas Gerais. Irmã Aline, Amine, Amanda e Ananias Filho, em Anápolis, Goiás, que não ficaram em casa para assistir pela internet, né? É porque não puderam vir. Ninguém fica em casa para assistir pela internet. Lucas, Leia e Maria de Lourdes, em Ibitinga, estado de São Paulo. Está em Ibitinga hoje? Pois é, então um abraço para Lucas, Leia e Maria de Lourdes, aí em Ibitinga. Grande abraço para todos vocês aí nessa cidade, onde já estive, né? Também irmão Gutenberg, em Goianápolis, Goiás. Então, ao todo foram 12 conexões. 1, 2, 3, 4, 5, somente 5 comunicaram e 7 não, né? Ao todo foram 12 conexões. Às 4 horas da tarde estaremos aqui de novo, iniciando mais uma maratona de louvor, de pregação e oração pelo povo, e vai ser uma grande bênção. E na próxima terça-feira estaremos já em Goiânia, em mais um encontro nacional de pastores, e todos os cultos serão transmitidos para cá. Portanto, assim, toda a igreja vai participar do encontro. Quem não puder ir, vem para cá assistir aqui, participar dos cultos aqui. Fique de pé, despeça do seu irmão, diga até nos vermos outra vez, neste melhor lugar do mundo. Vamos almoçar e vamos voltar para o melhor lugar do mundo às 4 horas da tarde. Em oração
capacidade junto com o conjunto, já aprende, aí fica fácil para passar para a igreja. Então todos os jovens que estiverem aí fora, voltem para ensaiarmos aqui 2 corinhos para a noite, corinhos novos para a noite. Os jovens que estiverem aí fora, voltem para o santuário. Passando para os jovens, o conjunto fica fácil para a igreja aprender.